A noite caía pesada sobre a cidade, e a escuridão parecia engolir cada rua, cada esquina. A chuva fina e incessante trazia uma umidade cortante, um reflexo perfeito do estado emocional da jovem mãe. Cada passo que ela dava ressoava na calçada molhada como um eco de seu próprio desespero. O bebê, enrolado em uma manta fina e desgastada, parecia alheio ao tumulto interior que ela carregava, dormindo tranquilamente em seus braços. Mas para a jovem, cada segundo que passava tornava-se uma eternidade dolorosa. O vento gelado soprava contra seu rosto, misturando suas lágrimas com a chuva, enquanto ela avançava pelas ruas vazias, sentindo como se o peso do mundo estivesse em seus ombros. Ela finalmente avistou a mansão. Majestosa, imponente, com seus portões de ferro negros que brilhavam sob a luz suave dos postes. Ela sabia que aquele seria o lugar onde deixaria seu filho. Aquele bebê inocente, que não tinha ideia do que estava para acontecer, merecia mais do que ela poderia oferecer. Aquele pensamento, que há meses martelava sua mente, agora parecia ecoar com mais força. O choro contido em sua garganta ameaçava escapar, mas ela não podia fraquejar. Era uma escolha terrível, sim, mas também era, de certa forma, a única escolha que ela acreditava ter. No entanto, à medida que se aproximava dos portões, algo dentro dela lutava contra essa decisão. Cada célula de seu corpo gritava para que ela segurasse seu filho mais uma vez, que o apertasse contra o peito e fugisse dali. Mas fugir para onde? Ela não tinha para onde ir. Sem dinheiro, sem família, sem recursos. A jovem sabia que o destino não seria gentil com eles se tentassem seguir juntos. Então, ela parou diante dos portões, fitando a mansão com um olhar de desespero e dor, como se aquele edifício imponente pudesse entender o sacrifício que ela estava prestes a fazer. Os minutos passavam, mas ela continuava parada diante do portão, seus olhos fixos na mansão, enquanto seu coração batia como se quisesse explodir. A estrutura, imponente e fria, era um símbolo cruel do abismo que separava sua vida humilde daquela onde o bebê, seu filho, talvez pudesse encontrar uma nova esperança. As luzes da casa brilhavam à distância, um farol de promessas que ela nunca seria capaz de cumprir. Ela observou o bebê dormindo pacificamente, as bochechas rosadas, os pequenos punhos fechados. Aquele ser tão frágil e dependente não tinha a menor ideia da tempestade emocional que assolava o coração de sua mãe. Será que ele vai me odiar? Ela se perguntava, sentindo uma pontada de dor tão profunda que parecia que seu peito estava sendo rasgado. A ideia de que, um dia, ele cresceria e soubesse que havia sido abandonado pesava sobre ela. Mas ela não via outra escolha. O bebê merecia uma vida melhor. Merecia um futuro onde não houvesse fome, medo ou desespero. Com o coração apertado, ela sabia que a única maneira de lhe dar essa chance era deixá-lo para trás. Lentamente, ela se agachou, colocando o bebê numa cesta forrada com o melhor que ela podia oferecer, uma manta velha, mas macia, que uma vez havia sido sua única posse de valor. Seu corpo tremia, não de frio, mas de medo e angústia. Ela tocou o rostinho do bebê com delicadeza, sentindo a suavidade de sua pele pela última vez. Cada segundo parecia uma eternidade, e o peso de sua decisão quase a esmagava. Ela sabia que não poderia ficar ali por muito tempo. Seus dedos trêmulos alcançaram a campainha, e o som reverberou pelo portão, ecoando na noite como um chamado distante. Ela se levantou rapidamente, com o coração na garganta, lutando contra o impulso quase incontrolável de pegar a criança de volta nos braços e fugir. Mas fugir para onde? As ruas eram frias e desertas, assim como seu futuro. Ela sabia que não poderia oferecer a ele mais do que a pobreza e a incerteza. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, ela se virou sem olhar para trás, seus passos rápidos e desajeitados pela chuva e pelo medo. Cada passo a afastava mais de seu filho, e a dor no peito se tornava insuportável, como se uma parte dela estivesse sendo arrancada naquele momento. O bebê, acordando do movimento, começou a chorar, um som suave, mas que para ela soava como um grito de desespero. O choro ecoava em seus ouvidos enquanto ela se distanciava, mas ela sabia que não podia parar, não podia voltar. Ela correu pelas ruas vazias, sua visão turva pelas lágrimas e pela chuva, até que a mansão desapareceu completamente de vista.
Atrás dela, as luzes da mansão brilhavam como um lembrete cruel de sua escolha. E o choro do bebê, agora distante, ainda ecoava em sua mente, assombrando cada um de seus passos. Ela nunca mais seria a mesma. Nunca. Os anos passaram, e o bebê, agora um jovem, cresceu cercado por todas as vantagens que o dinheiro podia comprar. A família que o acolhera era generosa, e ele nunca soube o que era passar necessidade. Seu quarto era adornado com os melhores brinquedos, ele frequentava as melhores escolas, e sua vida parecia perfeita aos olhos de quem olhava de fora. Mas dentro dele, algo sempre faltava. Desde muito cedo, ele percebia que havia algo diferente nele. Enquanto outras crianças da sua idade falavam sobre suas famílias, suas heranças, suas histórias, ele sempre sentia um vazio incômodo. Ele amava seus pais adotivos, claro, mas havia uma desconexão sutil que ele não conseguia entender. Nos dias mais tranquilos, quando tudo parecia calmo ao seu redor, ele se via pensando em uma figura que ele nunca conheceu, sua mãe biológica. Quem era ela? Por que o deixará? Essas perguntas o seguiam como sombras que ele não conseguia afastar. A mansão, por mais luxuosa que fosse, parecia uma prisão em sua mente jovem. Ele vagava pelos corredores longos e frios, observando as obras de arte nas paredes e as antiguidades dispostas em cada canto, mas em nenhum momento se sentia realmente em casa. A opulência ao seu redor não conseguia preencher o vazio em seu peito. Ele ansiava por algo mais, algo que nem todo o luxo do mundo poderia lhe dar. Com o passar dos anos, as perguntas que antes apenas pairavam em sua mente começaram a tomar uma forma mais concreta. Ele não conseguia mais ignorar o fato de que não sabia nada sobre suas origens. Enquanto seus amigos falavam sobre os traços que herdaram de seus pais, as tradições de suas famílias e as histórias passadas de geração em geração, ele sentia um desconforto crescente. Quem era ele, de verdade? De onde vinha? Por que sua mãe o abandonou? Essas questões começaram a consumir seus pensamentos, especialmente à noite, quando tudo ao seu redor estava silencioso. Deitado em sua cama, ele encarava o teto, tentando imaginar o rosto de sua mãe biológica. Como ela seria? Será que se parecia com ele? Será que ela pensava nele tanto quanto ele pensava nela? A falta de respostas começou a corroer seu espírito. A ideia de que ele nunca soubesse a verdade o aterrorizava. Mas mais do que isso, o que realmente o incomodava era a incerteza do motivo. O que poderia ter levado uma mãe a abandonar o próprio filho? Ele começou a fazer perguntas, tímidas no início, mas cada vez mais insistentes com o passar do tempo. Perguntava aos pais adotivos sobre a noite em que foi encontrado, sobre quem poderia ter deixado ele ali, mas sempre recebia respostas vagas. O silêncio sobre seu passado parecia ainda mais ensurdecedor, como se houvesse algo que todos sabiam, mas que ninguém estava disposto a lhe contar. À medida que os anos passavam, aquele vazio se transformou em um desejo incontrolável de descobrir a verdade. Ele não podia mais viver com a incerteza. Sabia que, para encontrar paz, precisaria confrontar seu passado. Precisaria descobrir quem era sua mãe e por que ela o havia deixado naquela noite fria. Algo dentro dele, um instinto primal, lhe dizia que ele não poderia ignorar essa necessidade. Ele começou sua busca com determinação. Passou horas em bibliotecas, vasculhando registros antigos, jornais de décadas passadas, tentando encontrar qualquer pista que o levasse a ela. Inicialmente, a busca parecia infrutífera. Ele não sabia por onde começar, nem o que realmente procurar. As poucas informações que possuía eram fragmentadas, incompletas. Contudo, ele estava determinado. Algo dentro dele, uma voz silenciosa, lhe dizia que ele estava no caminho certo, mesmo que esse caminho fosse nebuloso. Cada pedaço de informação que encontrava, cada detalhe aparentemente insignificante, parecia levá-lo a um novo mistério. Ele não sabia quanto tempo levaria, mas sabia que não descansaria até encontrar a verdade. E, quanto mais avançava em sua busca, mais percebia que essa jornada o levaria a lugares inesperados, tanto externos quanto internos. Em uma dessas noites de busca, no sótão da mansão, ele encontrou algo que jamais imaginaria. Uma caixa velha, coberta de poeira e teias de aranha, estava escondida entre outros objetos esquecidos. Ao abri-la, ele se deparou com papéis antigos, cartas e documentos amarelados pelo tempo. Entre eles,
Uma carta chamou sua atenção. As palavras nela escritas pareciam sussurrar segredos que haviam sido enterrados por muito tempo. Perdoe-me por tudo o que fiz. E eu nunca quis te abandonar. Sempre vou te amar, mesmo de longe. O jovem leu e releu aquelas palavras, seu coração batendo descontroladamente. Embora a carta não estivesse assinada, ele tinha certeza de que era de sua mãe. A escrita, trêmula e emocionada, transmitia um peso de culpa e dor que ele nunca imaginou. A cada linha que lia, ele sentia como se estivesse mais próximo de entender o que aconteceu naquela noite, embora ainda houvesse muitas lacunas. Por que ela o abandonou? O que aconteceu com ela depois? Essas perguntas continuavam a ecoar em sua mente, mas agora ele tinha uma pista concreta. A carta mencionava uma cidade distante, um lugar onde as coisas começaram a dar errado. Ele sabia que precisava ir até lá. Sabia que, de alguma forma, aquele local guardava as respostas que ele tanto procurava. A carta se tornou seu guia, uma peça crucial no quebra-cabeça de sua história. Determinado, ele fez as malas e partiu para a cidade mencionada. O caminho era longo, e enquanto o trem atravessava campos e vilarejos, sua mente viajava ainda mais longe, imaginando todos os cenários possíveis. O que ele encontraria ao chegar lá? Quem ele encontraria? O medo e a esperança se misturavam em seu peito, criando um nó de ansiedade. A cidade, quando ele finalmente chegou, parecia presa no tempo. As ruas de paralelepípedo, as casas antigas com suas fachadas desgastadas, tudo parecia ser uma lembrança de um passado que ele nunca conheceu. O jovem caminhava pelas ruas estreitas, sentindo que, a cada esquina, poderia encontrar uma peça do quebra-cabeça que tanto ansiava completar. Ele começou a perguntar sobre sua mãe, descrevendo as poucas informações que tinha, esperando que alguém se lembrasse dela. A princípio, as respostas eram evasivas, ninguém parecia querer falar sobre o passado. Mas ele sabia que, em algum lugar, as respostas estavam esperando para ser descobertas. Enquanto explorava a pequena cidade, o jovem encontrou uma senhora idosa, dona de uma pequena loja de antiguidades. Ela olhou para ele de maneira estranha, como se reconhecesse algo, mas não exatamente o rosto. Ele se aproximou, sentindo um frio na espinha. Estou procurando por alguém, disse ele, hesitando. Uma mulher que pode ter vivido aqui muitos anos atrás. Ele descreveu a mulher como alguém que provavelmente o havia deixado em uma mansão muitos anos antes. A senhora olhou para ele por um longo momento antes de suspirar pesadamente. Eu conheci alguém como ela, disse em um tom baixo, quase um sussurro. Ela costumava vir aqui, comprava coisas simples, mas havia uma tristeza nos olhos dela que ninguém conseguia curar. Ela desapareceu de repente, mas dizem que ela foi vista nas montanhas, vivendo em uma cabana isolada. Com o coração acelerado e cheio de esperança, o jovem perguntou como poderia chegar até lá. A senhora deu-lhe instruções, e ele partiu imediatamente. Havia algo em sua intuição, algo que o impulsionava a continuar, como se soubesse que finalmente estava perto de encontrar o que tanto procurava. O caminho até as montanhas era íngreme e solitário. À medida que ele subia, a floresta densa parecia envolver cada movimento seu, como se o destino estivesse brincando de esconde-esconde. O ar era fresco, mas carregava um peso. O jovem sentia o cansaço em suas pernas, mas sua mente estava em outro lugar. Cada passo o aproximava da mulher que o deixará na frente daquela mansão todos aqueles anos atrás. Finalmente, depois de horas de caminhada, ele avistou uma cabana modesta, escondida entre as árvores. O telhado era coberto de musgo, e a madeira da estrutura estava desgastada pelo tempo. Um fio de fumaça subia da chaminé, indicando que alguém estava lá dentro. Ele se aproximou com cautela, hesitando por um momento antes de bater suavemente na porta. Seus dedos tocaram a madeira fria, e ele sentiu seu coração bater mais rápido do que nunca. De dentro, ouviu passos suaves se aproximando. A porta se abriu lentamente, revelando uma mulher de aparência frágil. Seus cabelos estavam grisalhos, e suas roupas simples. Mas seus olhos, aqueles olhos, ele reconheceu o mesmo olhar que tantas vezes imaginou em seus sonhos. Era ela, sua mãe. Por um momento, os dois ficaram em silêncio, apenas se olhando. A mulher parecia atonita,
como se estivesse diante de um fantasma. Ela levou uma das mãos à boca, enquanto seus olhos se enchiam de lágrimas. Você... Ela começou, a sua voz falhou. Ela sabia exatamente quem ele era. O jovem não conseguiu dizer nada imediatamente. Havia tantas palavras que ele ensaiara, tantas perguntas que havia guardado durante anos. Mas, ao olhar para ela, ele viu algo que jamais esperava: arrependimento. Uma dor profunda, gravada em seu rosto. Ele soube, naquele instante, que ela também havia sofrido com sua decisão. Ambos tinham cicatrizes, mas as dela pareciam ser ainda mais profundas. Por quê? Foi a única coisa que ele conseguiu dizer. Sua voz saiu rouca, carregada de todas as emoções que ele havia acumulado ao longo dos anos. A pergunta pairou no ar entre eles, pesada e dolorosa. A mulher abaixou a cabeça, lágrimas caindo silenciosamente pelo rosto. Eu não tinha outra escolha. Ela murmurou, sua voz quebrada. Eu era tão jovem, tão assustada. Não tinha como cuidar de você. Pensei que estava fazendo o melhor por você, mesmo que isso me destruísse por dentro. Ela o olhou nos olhos, esperando pelo julgamento, esperando pela raiva. Mas, para sua surpresa, ele não sentiu ódio. O que ele sentiu foi uma compreensão silenciosa, algo que não conseguia explicar, mas que o enchia de uma paz que ele jamais imaginou. Sim, ele havia sofrido, mas naquele momento, olhando para ela, ele entendeu que ela também havia sofrido. Ambos eram vítimas de circunstâncias que estavam além de seu controle. Ele respirou fundo, tentando processar tudo. As emoções dentro dele eram como uma tempestade, mas ao mesmo tempo, havia uma clareza que ele não esperava. A decisão de abandoná-lo havia sido terrível, mas também havia sido um sacrifício feito por amor. Ela não o abandonou porque não o amava. Ela o abandonou porque acreditava que essa era a única maneira de dar a ele uma vida melhor. Sem dizer uma palavra, ele deu um passo à frente e a abraçou. A princípio, ela congelou, surpresa com o gesto. Mas então, como se todo o peso dos anos de culpa e arrependimento finalmente tivesse sido liberado, ela começou a chorar, soluçando contra o peito dele. Era um choro de alívio, de dor e, finalmente, de redenção. Eu te perdoo. Ele sussurrou, com a voz embargada pela emoção. Eu não entendi por muito tempo, mas agora eu entendo. Aqueles simples 4 palavras pareciam curar algo profundo dentro dela. Ela o apertou ainda mais forte, como se nunca mais fosse deixá-lo ir. Anos de dor, culpa e incerteza foram lavados em lágrimas, enquanto mãe e filho, finalmente, se reuniam. O início de uma nova jornada. O jovem ficou com a mãe por alguns dias, aprendendo mais sobre sua história, seu sofrimento e as razões que a levaram a fazer aquela escolha tão dolorosa. Eles riram, choraram. Pela primeira vez em suas vidas, construíram um relacionamento verdadeiro. Não havia como voltar no tempo e mudar o que aconteceu, mas o futuro ainda estava à frente, cheio de novas possibilidades. Ela contou sobre os anos de arrependimento, de como havia rezado todos os dias para que ele estivesse bem. Ele, por sua vez, contou sobre a vida que teve com a família adotiva, as dúvidas, as noites sem sono se perguntando sobre suas origens. Mas, mais importante, ele a perdoou de coração. E isso trouxe uma cura para ambos. A viagem de volta para casa foi silenciosa, mas cheia de paz. Pela primeira vez em sua vida, o jovem sentiu que o vazio dentro dele havia sido preenchido. Ele não precisava mais das respostas que o atormentavam. Ele havia encontrado o que procurava: sua mãe, seu passado e, mais importante, o perdão. A história, embora marcada por dor e separação, terminou com amor e reconciliação. E, em seu coração, o jovem sabia que aquele era apenas o começo de um novo capítulo. Juntos, mãe e filho haviam superado o passado, prontos para construir um futuro, onde ambos pudessem finalmente encontrar a paz.